Pensa só, e se o maior poder que existe para mudar qualquer coisa na nossa vida já estivesse aí, dentro da gente, só esperando para ser despertado? Pois é, essa é a pergunta poderosa que a gente vai explorar hoje. Então, bora mergulhar nisso. Toda essa nossa conversa de hoje vem de uma obra que, olha, é transformadora mesmo. Desperte o seu gigante interior, do Anthony Robbins. É basicamente um manual prático para a gente assumir o controle da nossa própria vida. E a ideia central é exatamente essa aqui, olha, que forte. Robbins não está falando de conseguir alguma coisa que a gente não tem, não. É sobre acordar os recursos que a gente já tem. Uma força, assim, gigantesca que, segundo ele, está só dormindo. E para a gente despertar esse gigante, o nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal gigante. Depois, quem é o nosso guia, qual é a grande ferramenta para mudança, onde a gente pode aplicar essa ferramenta e, por fim, como pegar as rédeas da vida de vez. Então vamos começar pelo começo, pela ideia principal, essa metáfora do gigante adormecido. Pensa nele como todo o nosso potencial, sabe? De coragem, de criatividade, de força, que na maioria das vezes fica lá, quietinho, sem ser usado, só esperando a hora certa de acordar. E a grande sacada é essa. Não se trata de aprender uma coisa nova do zero. É sobre liberar uma capacidade que já está aí dentro. É uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva sobre quem a gente é e o que a gente consegue fazer. Beleza, mas quem é que vai guiar a gente nessa jornada para despertar esse poder todo? A resposta é Anthony Robbins, um cara que é uma autoridade mundial em desenvolvimento pessoal. E olha, ele não é nenhum novato no assunto, não. Ele é autor daquele best-seller Poder Sem Limites e já ajudou literalmente milhões de pessoas no mundo todo com os livros, seminários e tudo mais. A especialidade dele é a tal da neurolinguística. O que é isso? Bom, de um jeito bem simples, ele estuda como as palavras que a gente usa e os nossos pensamentos acabam moldando a nossa realidade. É como se fosse a ciência de usar a linguagem para reprogramar o nosso cérebro para o sucesso. Certo? Então a gente tem esse poder. A gente tem um guia para ajudar, mas qual é a chave que destrava tudo isso? A resposta que o Robbins dá é, surpreendentemente, muito simples e está ao alcance de todo mundo. A chave é a decisão. Simples assim. Não é talento, não é dinheiro, não é sorte. É o poder puro e simples de decidir. Tá, mas como a gente garante que essas decisões vão pegar, que vão durar? Aí entra a ciência por trás da coisa, o que ele chama de condicionamento neuroassociativo. A ideia, no fundo, é bem simples. É associar uma dor gigantesca àquilo que a gente quer parar de fazer e um prazer incrível aos hábitos novos que a gente quer criar. Tipo, associar a procrastinação com a dor de perder uma oportunidade única, sabe? E, ao mesmo tempo, associar a ação imediata com o prazer de ver as coisas acontecendo, de conquistar algo. Ou seja, o ponto central é esse: dominar o poder da decisão, usando essas forças da dor e do prazer a nosso favor, é o mesmo que dominar a própria vida. É o motor que está por trás de tudo que a gente faz. Ok, então a gente já tem a chave, mas que portas essa chave abre? O Robbins sugere que a gente foque em 5 áreas bem específicas para ter o maior impacto possível na nossa qualidade de vida. É que, em vez de tentar mudar tudo de uma vez só, que é uma loucura, a estratégia é outra. É concentrar nosso poder de decisão nessas 5 áreas que, quando a gente domina, cria um efeito cascata, um efeito dominó positivo em toda a nossa vida. E as duas primeiras, que são a base de tudo, são o controle emocional e o controle físico. O argumento dele é que a nossa capacidade de gerenciar o que a gente sente é o alicerce para todo o resto. Se isso não estiver em ordem, o resto desmorona. E essa citação aqui, olha só, ilustra isso perfeitamente. O domínio emocional não é só uma das áreas, é a área-chave. Dominar as emoções é tipo um atalho para dominar o nosso destino. É a fundação de toda a casa. E tudo isso leva a gente para o objetivo final, né? Para a grande promessa do livro, a capacidade de pegar as rédeas da própria vida. E não é amanhã, nem semana que vem, é agora. A mensagem é muito clara. A mudança não precisa ser aquele processo lento, sofrido. Com as ferramentas certas, é possível mudar padrões que a gente carrega há décadas, em questão de minutos. E o melhor, criar um impacto que dure de verdade.
E aí o Robbins nos confronta com essa pergunta, que é uma provocação direta. Ele não está só dando informação, ele está jogando um desafio na nossa mão. A mudança começa com uma decisão. E essa decisão pode ser tomada a qualquer momento. Agora, por exemplo. No fim das contas, a mensagem é de um poder que não tem limites. O gigante interior, ele está aí. A questão nunca foi se ele existe, mas quando a gente vai decidir acordar ele. O que cada um de nós pode alcançar só tem um limite: o tamanho da nossa imaginação e o nosso empenho para fazer acontecer.